Olá! Essa é uma análise do filme Back to Black, que conta a história da Amy Winehouse. Eu farei aqui uma análise sistêmica e vou trazer alguns aspectos muito interessantes que eu vi assistindo o filme. Então, o que eu percebi assistindo o filme da Amy é que ela tinha uma relação muito profunda ali com a avó dela. Então, a avó dela era a fonte de amor dela. Quando a gente olha para a relação da Amy com os pais dela, ela não tinha um vínculo muito próximo com a mãe. Não se fala, não se aprofunda no filme o fato desse relacionamento dela com a mãe. Então, a gente vê que ela tinha ali a fonte de amor dela, de conexão emocional que ela tinha, era com a mãe. Com o pai, ela não tinha tanto, apesar do pai dela apoiar ela ali nos momentos bons ou ruins, mas me parece que o pai dela, ele não cumpria ali a função paterna assim, firme, como deveria ser. Ele deixava assim, meio que deixa a vida me levar, quando surgir um pepino, eu resolvo aqui. Então, quando a gente olha assim, a gente vê que ela tinha esse tipo de relações ali próximos dela. Então, eu percebi que a Amy, ela era uma mulher que ela tinha uma personalidade forte, uma mulher que ela tinha algo que ela tinha uma marca única, né? Ela tinha detalhes ali da individualidade dela que eram bastante marcantes. Então ela era uma mulher livre, ela não se importava com opiniões dos outros, ela fazia aquilo que ela acreditava. E ela tinha um jeito muito peculiar de agir, de falar. Ela gostava de músicas específicas também. E isso foi tudo contribuindo para o estilo musical que se formou quando ela se tornou cantora. Então, uma coisa que eu achei muito interessante da história da Amy é que ela falou em vários momentos no filme que ela não fazia música para ganhar dinheiro. Ela fazia porque ela sentia que ela estava expressando ela mesma. Então, você vê que ela tinha um desapego com a questão da fama, com a questão de fazer sucesso profissional, com a questão de fazer dinheiro com a música. Ela não estava interessada nisso. E por ela não estar interessada nisso, foi a partir daí que ela também teve sucesso. Porque se a gente for parar para ver, o desapego, ele existe toda vez que a gente tem esse processo de desapego com aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue não colocar pressão, não colocar ansiedade. E quando a gente não faz isso, os resultados acontecem, porque as coisas funcionam naturalmente, sem você precisar forçar, sem você precisar ter ansiedade ou colocar pressão. Isso principalmente no trabalho. Então, a gente vê que ela ganhou 5 Grammys, ela teve um sucesso estrondoso e ela não estava buscando ganhar o Grammy, ela não estava buscando esse processo de fazer sucesso na música. Ela estava lá expressando o que ela acreditava, ela estava cantando uma música que ela sentia que fazia parte dela, ela contava coisas que aconteceram na vida dela. Então, o que, que a gente percebe? Quando ela tem ali o primeiro relacionamento que mostra ali, que ela, antes dela ter sucesso, ela namorava com um rapaz, e aí ela terminou, e ela fez uma música sobre o relacionamento deles, sobre a personalidade dele. E o que, que dá pra gente ver nisso? A gente vê que ela se baseou no que ela estava vivendo na história dela para compor. E aí o relacionamento dela não deu certo. E aí a gente vê que, pelo assim que eu pude entender, ela estava com a polaridade invertida lá, porque o homem, ele estava como se fosse na polaridade feminina e ela estava mais na energia masculina. E aí acabou não dando certo. O que, que a gente percebe quando ela tem o processo ali que é com o marido dela e tal? A gente vê que eles tinham um relacionamento simbiótico, que é um relacionamento ali de codependência emocional. E isso fazia com que um sintoma disso fosse as dependências com drogas que os dois tinham. E quando eles se conhecerem, quando eles começaram a se conectar, esse moço que era depois se tornou namorado dela, ele já namorava. Só que a Amy, ela se apaixonou por ele assim logo de primeira vista. E por ela ter se apaixonado, ela se apegou a ele. E nisso que ela se apegou a ele, ele até
fez um processo ali, e aí no final ele fica com ela e tal. E aí eles viram que não iam dar certo, né? O rapaz, ele viu. Por quê? Ele falou assim: caramba, eu tenho vício. Ela também. A gente briga o tempo inteiro. A gente se agride. A gente se falta com respeito um com o outro. Isso aqui não vai dar certo. Então ele era muito lúcido, o namorado dela. E aí ele fez esse processo de querer terminar. Só que, como ela tinha um apego muito grande, porque ela tinha dependência emocional, ela dependia do amor dele. E aí, quando ela não tinha esse amor dele, ela sentia que ela não existia ou que ela estava morrendo. Então, era um relacionamento muito profundo de dependência emocional. E aí a gente percebe que ela foi se perdendo um pouco dela também. Porque ela ficou num luto profundo. Quando ele terminou com ela e disse que ele ia voltar com a ex dele, aquilo foi o fim para ela. Ela entrou no luto, literalmente, porque ela falou: como que eu vou lidar com essa dor? Era uma dor que ela não sentia, porque ela já tinha ficado com outros rapazes. E tem até um momento do filme que a avó dela fala: nossa, mas e aquele fulano de tal? Aí ela fala: ah, esse daí já foi. Por quê? Porque ela tinha relacionamentos casuais, ela não gostava de ninguém. Só que desse rapaz foi diferente, porque ela gostou dele, né? E depois ele acabou se tornando o marido dela. E aí ele era muito lúcido e viu que eles não iam dar certo juntos e terminou com ela. Aí ela entrou no processo ali de luto e, e ela até começou a deixar um pouco de ser quem ela é, de se cuidar, porque ela não tinha mais vontade de viver a vida, porque a fonte de amor se tornou ele. Depois da avó, a fonte de amor se tornou ele. Então ela não tinha essa questão do amor próprio. Ela não tinha isso. E aí, vendo assim a história dela, o que, que a gente percebe? Que é uma coisa que, se ela tivesse trabalhado isso em terapia, ela teria se curado. Porque era uma coisa simples de resolver. Ela tinha dores muito profundas ali com relação à dependência emocional, à falta de autoestima. Então, se ela trabalhasse esses aspectos e a conexão com Deus também, com a espiritualidade, com aquilo que ela acredita, com aquilo que dá sentido e significado para a vida dela, seria diferente. Então, a gente percebe que nessa questão ela tinha um sonho também que era muito grande e que ficou muito assim marcado para mim, né, quando eu assisti o filme, foi que ela disse em alguns momentos do filme que o sonho dela era ser mãe e ter filhos. E ela também queria casar. E aí teve um momento que eles casam no filme. Ela realmente casou com o cara que ela amava. E ela não conseguiu realizar o sonho dela, que era casar e ter filhos, né, com aquele moço que ela namorava. E aí o que que ocorre? Ela descobre que quando eles terminaram lá depois, porque ele foi para a prisão, e aí quando ela vai visitar ele, ele fala para ela que era melhor eles terminarem, que ele descobriu que ele tinha codependência química lá e que não ia dar certo, e que ele estava na prisão e ele não tinha se cortado mais, que ele estava bem, que ele queria se reencontrar com ele mesmo, e achava melhor eles terminarem. E também ele tinha muitos ciúmes dela. Ele tinha medo de que, se ele ficasse com ela, o que, que poderia acontecer? Porque eles já tinham ali os problemas todos que eles já tinham, devido ao uso de drogas. E se eles continuassem juntos, o que, que poderia vir dali? Porque ele tinha medo de que ela se apaixonasse por outro cara, alguém famoso, alguém que fosse rico, bem-sucedido, e largasse ele. Então ele tinha também uma dependência emocional com ela, que ele não saberia o que fazer se isso acontecesse. E aí ele termina com ela. E aí o que, que ela descobre? Ela vai para reabilitação, ela tenta se curar, e ela até compõe música sobre isso, desse processo que ela foi para reabilitação, aí depois ela volta e vai morar sozinha. E nesse processo que ela vai morar sozinha, um fotógrafo que tá lá na frente da casa dela fala para ela que o Blake, que era o ex-marido dela, ia ser pai. E ali o mundo dela caiu. Porque ela amava ele, por mais que eles terminaram, ela amava ele. E aí ele ia realizar o sonho dele com outra pessoa e não com ela.
E ali foi o que startou a dor dela. Porque aí depois mostra que ela, por mais que ela passou um período sóbria, ela acabou morrendo desse processo do vício em álcool. Então, eu vejo que ela morreu aos 27 anos de idade. E aí é uma fase muito importante, porque nessa fase dos 27 a 28 anos de idade, é o retorno de Saturno que eles falam, né? Que é quando a gente tem a nossa maturidade testada, que é quando a vida fala assim: "E aí, o que você fez com a sua vida até então? O que você quer para sua vida daqui em diante?" Qual que é o sentido e o significado da sua vida? A vida cobra. Então, assim, se você viveu a vida bem, você não vai sentir esse retorno de Saturno forte no seu mapa astral. Só que se você não viveu isso muito bem, se você não fez escolhas boas na vida, Saturno vai vir com tudo. Vai saber se ela não estava passando também por esse processo ali do retorno de Saturno e ela não conseguiu lidar com essa dor ali do divórcio que ela já estava vivendo e com a dor de saber que o ex-marido dela ia ser pai e não ia ter uma família com ela mais. Então, isso é algo para a gente pensar, porque eu vejo que a morte dela seria totalmente evitável caso ela tivesse feito terapia, caso ela tivesse se conectado com Deus. Então, ela tinha um talento único, um jeito único, uma personalidade única na música dela. A forma como ela cantava, só ela cantava. A forma como ela fazia, só ela fazia. Então, ela tinha uma contribuição para fazer aqui. E é uma pena a morte dela, porque eu gostava muito das músicas dela. E, e assim, quando ela ganha os Grammys lá, que ela nem sabe, tipo, e agora? O que, que eu falo? Ela nem tinha um discurso ali. Tem gente que programa aquele discurso, se eu ganhar, eu vou falar tal coisa. Ela não tinha, porque ela era uma mulher que ela era espontânea. Então ela fazia aquilo que dava na telha para ela. Então, ela não tinha um script do que ela ia falar no Grammy, porque ela não achava que ela ia ganhar o Grammy. Então ela desconhecia o próprio valor dela. Então a gente vê um processo ali muito grande de desvalorização pessoal. Ela não conhecia o valor dela. Se ela conhecesse o valor dela, o talento que ela tinha, o quanto que ela poderia contribuir, seria tudo diferente. Então eu digo que é uma pena ter acontecido isso com a Amy. E eu digo que isso seria evitável com autoconhecimento e na conexão ali com Deus, porque isso fortaleceria ela, ela reconheceria o valor dela e aumentar a autoestima dela e ela ia se sentir uma mulher honrada, como ela era de fato. Então ela ia conseguir colocar todo o potencial ali para fora, a voz maravilhosa que ela tinha, o estilo musical que ela estava criando e e a personalidade dela ia inspirar outras mulheres a seguir os passos dela. Então, essa é a minha análise. Se você gostou dessa análise desse filme, eu sempre faço análise de séries e filmes por aqui. Então, me segue aqui para saber mais. E se inscreve no meu canal, comente, curte, compartilhe e a gente se vê na próxima.